Olá, querido irmão, olá, querida irmã, paz do Senhor Jesus Cristo a você que de algum lugar do Brasil ou do mundo se junta-me agora para o estudo de mais uma das nossas lições de jovens deste primeiro trimestre do ano 2026. Nas igrejas que utilizam o currículo de educação cristã da editora CPAD, estamos estudando o seguinte tema geral: Plano Perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. E aqui está a capa desta bonita revista, comentada pelo pastor Marcelo Oliveira. Que satisfação imensa é para mim dividir esta videoaula com você, assinante da nossa mentoria Vida Inteligente, que interage diariamente conosco em nosso grupo de mentoria no Telegram, onde subsídios bíblicos, teológicos e orientação pedagógica são compartilhados para ajudar você a se desenvolver com excelência no ensino da palavra de Deus, ou, no caso de você ser um aluno, se aprofundar no estudo bíblico para seu ganho pessoal e também para que você tenha condições de participar de forma mais dinâmica e produtiva na EBD em sua igreja local e, quem sabe, ir se preparando para, no futuro breve, assumir também uma classe de EBD, tornando-se professor. Afinal de contas, o aluno de hoje será o professor de amanhã. Obrigado pelo carinho e estima, você que a cada trimestre tem renovado a sua assinatura para estudar comigo e centenas de professores do Brasil e também do exterior. Obrigado a você que não está em nossa mentoria ou precisou sair por alguma razão, o convite está feito para você retornar, mas semanalmente você passa pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção aos meus irmãos da congregação Jardim P, em São Bernardo do Campo, com os quais estive no último final de semana. Obrigado a todos pelo carinho. Que bênção foi poder participar e ministrar no Congresso da Juventude, na Assembleia de Deus, naquela congregação. Soube que muitos irmãos ali acompanham o nosso trabalho, inclusive nossas aulas de jovens. Mando aqui um abraço todo especial para todos vocês. Obrigado pelo carinho, tá bom? Você que tem orado por mim, gratidão, eu tenho orado por vocês também. Ao final dessa aula, vai no Instagram e no Facebook, segue Tiago Rosas Oficial, para você acompanhar nossos conteúdos. Sempre curte, comenta, compartilha nosso conteúdo para abençoar outras vidas. Você também vai poder acompanhar nossas agendas pelo Brasil. Quem sabe, no futuro breve, eu estaria aí pertinho de você, cultuando a Deus em sua cidade, em sua igreja ou em sua região. Neste próximo final de semana, estarei em Russas, estado do Ceará, participando de um seminário de escola bíblica dominical. Se você é desta cidade ou da região, quer estar conosco na Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, tenho certeza que você será ricamente abençoado. Vamos então para o nosso estudo de hoje. Chegamos à penúltima lição do trimestre e temos conteúdo importante para compartilhar com vocês. Vamos lá. A lição de número 12 é intitulada Perseverando na Salvação. Claro, num trimestre que se propõe a estudar sobre a salvação, nós não poderíamos passar em branco nesta matéria, perseverança. Na minha introdução, eu digo que nesta penúltima lição do trimestre, querendo Deus, na próxima semana a gente finaliza esse ciclo de estudos muito abençoados dentro do tema geral Doutrina da Salvação. Agora trabalharemos o tema perseverança na fé para a salvação. Veja bem, eu disse em aulas passadas que a salvação é um já e ainda não, né? Já recebemos a salvação, mas ainda não em sua plenitude, ainda não em sua forma final. Para adentrar a salvação e desfrutar de suas bênçãos aqui, a fé salvífica em Jesus Cristo. Mas para desfrutar da salvação final, que inclui a glorificação do nosso corpo, a nossa redenção completa e a nossa morada eterna junto ao nosso Salvador Jesus, é preciso o elemento perseverança na fé. Destacaremos a necessidade da perseverança, não apenas da fé inicial. Refletiremos sobre o perigo real da apostasia e meditaremos sobre o incentivo bíblico para a continuidade da nossa caminhada com Cristo para a certeza do recebimento da vida eterna, sim, porque a certeza da vida eterna é dada aos que perseverarem na fé, isto é, aos que creem em Cristo de forma contínua. E esse crer, evidentemente, professor, não é um crer superficial, da boca para fora. Tiago disse que a fé sem obras é morta. Então, essa lição não se propõe a falar que qualquer tipo de fé nos garante na vida eterna. É a fé genuína em Cristo e operante. Teremos até um ponto nessa lição de hoje para falar sobre o estilo de vida do cristão verdadeiramente salvo. Bem, vamos por parte. Primeiro tópico, perseverando para alcançar a promessa. Ponto 1. Uma esperança que produz coragem. Bem, a estrutura dos tópicos e pontos dessa lição está feita da forma como está aí em nossa revista, aproveitando o texto bíblico de Hebreus, é um texto, não é, razoavelmente
cumprido. Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 39. Diga-se de passagem, a carta aos Hebreus é o mais importante livro em toda a Bíblia Sagrada que trabalha sobre esses dois temas: a possibilidade da apostasia e a necessidade da perseverança. Claro, esse é um assunto que percorre a Bíblia Sagrada, também as cartas do apóstolo Paulo, né, de forma especial, mas muito mais a carta aos Hebreus. Daí, se eu pudesse dar um conselho a vocês para esse final de semana, é que vocês estudem a carta aos Hebreus. Não apenas um ou outro versículo aqui isolado, mas estudem a carta para que vocês possam ter uma visão geral da mensagem deste livro, das suas advertências, das suas consolações, dos seus incentivos, e vocês possam argumentar de forma firme, contundente, em defesa do assunto que essa lição se propõe a estudar. Mas observem vocês, a partir do texto bíblico que está aí na nossa revista, que o comentarista ele começa do meio para o fim. Eu nem achei muito interessante ele ter feito isso, porque já que ele trouxe o texto de Hebreus 10, 26 a 39, ele poderia trazer uma estrutura de tópicos que seguisse a sequência dos versículos, do começo ao fim. Mas esse primeiro ponto, ele já aproveita o versículo 35, que está aqui mais do meio para o fim do que do começo para o meio desse texto bíblico. Então, ele vai para o meio do texto, depois volta para o começo, para terminar com os últimos versículos. É um movimento que eu não acho muito não é muito didático, não é uma metodologia correta. Mas tudo bem, vamos seguir como ele fez, tá bom? Mas é importante vocês meditarem na íntegra no capítulo 10, bem como no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 12 da Carta aos Hebreus, que são capítulos que estão, de alguma forma, muito relacionados ao tema perseverança. Então vamos lá. Uma esperança que produz coragem. Diante das tentações ou oposições que enfrentamos, era a realidade, inclusive, dos crentes hebreus, aos quais o autor, que nós não sabemos quem é, especula-se ter sido Paulo, mas outros nomes também são cogitados para a autoria desta carta, escreveu: esses cristãos, ou seja, crentes em Jesus, professaram outrora a fé em Jesus, estavam agora sob forte oposição. Naquela época, especialmente os judeus descrentes eram os maiores adversários dos cristãos, perseguindo-os, maltratando-os, apresentando falsas denúncias contra eles perante a autoridade romana. E esses crentes estavam então nesse olho do furacão. Tentações do diabo por um lado, oposições religiosas por outro. Mas aí o autor da carta aos Hebreus escreve para adverti-los do perigo da apostasia e encorajá-los a permanecerem firmes na fé no Senhor Jesus Cristo. E aí eu digo, a esperança do grande e avultado galardão, é a expressão que aparece no texto de Hebreus 10, de acordo com a versão Almeida Revista e Corrigida, grande e avultado, ou, se traduzíssemos de outra forma o texto grego, grande, que é a palavra megas, que aparece aí no texto grego, e rico, farto galardão. Não é um galardãozinho, não é uma lembrancinha que Deus vai nos dar no céu. É uma grande recompensa que Deus tem reservado aos que perseveram. Nos está preparado, funciona como uma mola, ou seja, a esperança desse grande galardão que nos está preparado funciona como uma mola propulsora para seguirmos firmes na fé e corajosos na proclamação do Evangelho. Então, quando nós compreendemos quem é Jesus, o que ele fez por nós, de onde nos tirou, aonde vai nos levar, e aquilo que ele vai nos dar mediante a perseverança, nós nos sentimos impulsionados, fortalecidos, encorajados para seguir firme na fé, e não apenas seguir firme na fé de forma reservada, privativa, caladinho na sua. Não, eu vou ser crente quietinho, aqui caladinho até o fim, para ninguém me perseguir, ninguém me incomodar. Não. Firmes na fé, mas corajosos na proclamação do Evangelho. Como disse Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, e é de mim se não anunciar o Evangelho, minha importa essa obrigação. Jesus nos ordenou ir e pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as gerações, e estamos preparados para a oposição, para as perseguições, para o martírio, para a morte. Afinal de contas, o nosso chamado é o chamado para carregar a cruz, não carregar um pote de sorvete ao lado de nosso Senhor. Então temos que seguir firmes na fé, a despeito de toda a oposição e das tentações do diabo e de influências malignas que querem nos assediar, e também corajosos na proclamação do Evangelho. Esta esperança que arde em nossos corações, a esperança do encontro com Cristo, da eternidade com nosso Pai Celestial, das recompensas que haveremos de receber,
é âncora da alma, é uma expressão do autor da carta aos Hebreus. As referências estão aí para vocês consultarem. Vou me poupar aqui da leitura apenas para a gente ser mais econômicos no tempo, mas os textos estão aí para vocês meditarem de forma mais detida em suas casas. A esperança é âncora da alma. E o que é âncora? É aquele equipamento de uma embarcação, de um navio, que serve para dar estabilidade à embarcação quando ela está ali ancorando, aportando. Chega ali no cais, chega no porto, lança-se a âncora ao mar para que ela desça até as pedras ou até o fundo do mar e ali garanta a estabilidade daquela embarcação contra o movimento das ondas e do vento. Então, a âncora da alma é aquilo que nos dá firmeza, estabilidade, segurança contra as ventanias, contra o mar revolto da vida. É a esperança. Quando nós esperamos em Jesus e quando nós esperamos a recompensa final, nos sentimos encorajados para prosseguir. Uma esperança que produz coragem. O próximo ponto é perseverando com firmeza. Então, de alguma forma, preserva-se aqui a ideia da âncora da alma. É um ponto jogando para o outro, né? Necessitais de paciência, é o que diz Hebreus 10:36, na versão Almeida Revista e Corrigida, mas na própria lição, o comentarista faz uma observação que a palavra grega, que pode sim ser traduzida por paciência, é traduzida em outras versões, e acreditamos que melhor traduzida, por perseverar. Paciência tem também o seu sentido aqui, não está errado traduzir assim. São duas traduções possíveis. A ideia geral na carta aos Hebreus é de perseverança. Então, tanto quanto pudermos traduzir perseverança, melhor para manter esse fio condutor do início ao fim da carta. Mas paciência não está errado, não, porque paciência é você suportar com serenidade, com tranquilidade, sem perder as estribeiras, como se diz no popular, o sofrimento ou a oposição. Então, aquela pessoa paciente é a pessoa resistente. É a pessoa que mantém o equilíbrio, a esperança, a certeza de que tudo vai ficar bem, embora agora ela esteja lidando com situações adversas. Então, de alguma forma, paciência também pode ser uma tradução adequada nesse texto, uma vez que, como acabamos de dizer no ponto anterior, os cristãos estavam lidando com tentações de Satanás de um lado e oposição religiosa do outro, tudo isso como uma grande sinergia do mal, querendo arrebatá-los da presença do Senhor. Então eles precisavam suportar isso com equilíbrio, com serenidade, acreditando que tudo no final iria ficar bem, porque de fato, com Cristo, no final, tudo vai ficar bem. Mas a ideia de perseverar, ela ganha relevo aqui, por quê? Porque no perseverar, nós temos um movimento de equilíbrio, serenidade, suportar. A paciência está inclusa na ideia da perseverança, mas a perseverança ela vai um pouco além. Por quê? Porque perseverar dá a ideia de continuar, seguir adiante. Enquanto que a paciência está mais para a resistência em meio à dor, a perseverança está para a resistência e a sequência, o prosseguir, o avançar, o ir adiante, apesar da dor. Né? Por isso que eu digo, paciência não é uma tradução descabida, mas perseverar é uma tradução melhor, pois ela tem um sentido, uma semântica mais abrangente. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo, vocês precisam perseverar, isto é, aguentar e prosseguir, suportar e avançar. A promessa da volta de Cristo para salvar os que o aguardam e dar-lhes posse da vida eterna em plenitude só será cumprida na vida dos que fazem a vontade de Deus até o fim. 1 Coríntios 15:58. Firmes, constantes, sempre abundantes. Daí, ó, firmeza. Hebreus 9:28. Vocês precisam prosseguir, precisam avançar para terem certeza da esperança. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então precisamos ter firmeza, segurança, constância, avançar, jamais recuar. Então, o jovem cristão, você, professor, professora, vai instruir esse final de semana a sua classe de jovens, incentivando-os, despertando-os, encorajando-os
a que sejam firmes em suas crenças, em seus valores, não se deixem levar por ideologias do nosso tempo, não se deixem levar por filosofias do nosso tempo, nem por aquilo que Paulo chamou de falsa ciência. Existe a ciência boa, a ciência verdadeira, a ciência baseada em provas, em evidências claras e irrefutáveis. Essa ciência, que é o conhecimento, procede da mesma fonte que a palavra procede, que é de Deus. Tiago disse que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus. Então, se é uma dádiva, se é um dom perfeito, vem de Deus. Ciência e Bíblia procedem de Deus. A ciência é devidamente estabelecida, como dizia o professor Adalto Lourenço, de saudosa memória, a Bíblia corretamente interpretada e a ciência devidamente estabelecida nunca estarão em contradição. Agora, há uma falsa ciência, há um falso intelectualismo que predomina no mundo, que olha para nós com ares de arrogância, tratando-nos como obscurantistas, como gente manipulada por pastores ladrões, gente que olha para nós como se fôssemos leigos, ignorantes, que preferem sempre a religião, preferem sempre os mitos, as crendices, ao invés da ciência, o que não é verdade. Então, essa pecha de anti-intelectuais, essa pecha de obscurantistas, nós rechaçamos, nós reprovamos. Na ciência verdadeira, acreditamos. E, acima de tudo, a palavra de Deus. Quando qualquer conhecimento humano disser para nós que a Bíblia está errada, ou se levantar com a proposta de refutar a Bíblia, pode ser um cientista, pode ser um sindicato de cientistas, pode ser uma universidade inteira de cientistas. Quem quer que se oponha à palavra de Deus, nós rejeitamos, porque sabemos a ciência também ela é volúvel. A ciência hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. Então é como disse alguém, né? Se a matemática provar que a minha fé está errada, eu vou esperar pacientemente que o matemático encontre o erro de cálculo, porque ele só pode estar errado nos cálculos, a minha fé definitivamente não está errada. Então, perseveremos com firmeza contra tudo e contra todos. Próximo ponto, a vontade de Deus como estilo de vida. Deixe-me só corrigir aqui, né, porque acabou ficando ponto 2 de novo, mas quem sabe faz ao vivo. Esse aqui é o ponto 3. A vontade de Deus como estilo de vida. Nossa espera pela vinda de Cristo e a recompensa, deixa eu trazer para aqui para a tela, e a recompensa celestial não pode ser passiva. Ou seja, nossa espera pela vinda de Cristo e a recompensa celestial não pode ser passiva. Aquela coisa, sabe, de você dizer, não, eu estou esperando Jesus voltar, deitado na rede e cantando, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Não pode ser passiva e contemplativa. Aí eu lembro sempre daquele episódio em que Jesus, tendo retornado aos céus, os discípulos continuam olhando para o alto e aí o Senhor tem que mandar os anjos vir dispersar as multidões. Aproximadamente 500 pessoas ali. Varões galileus, por que estás olhando para o alto? Então, por vezes, nós estamos assim, nessa postura contemplativa, apenas olhando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu já preparei minhas vestes brancas, estou só te esperando, vamos dançar. Essa espera passiva, inerte, inoperante e contemplativa não condiz com o estilo de vida de alguém que de fato foi salvo por Jesus Cristo do pecado e aguarda a salvação final para a entrada nas moradas eternas. A nossa postura precisa ser ativa e laboriosa, de labor, trabalho, esforço. Ou seja, devemos esperar Jesus ocupados, como certa vez perguntaram a John Wesley, pregador inglês do século XVIII, o que ele gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse. A resposta dele foi: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço, porque eu estou sempre esperando Jesus voltar. E sempre esperando Jesus voltar, eu estou servindo, eu estou orando, estou me santificando, estou anunciando o santo evangelho. Então, a nossa espera pelo cumprimento das promessas precisa ser ativa e laboriosa. Não é aquele descansar inerte de alguém que dorme e não está fazendo nada. É o descansar no sentido de aguardar, de esperar confiantemente, sem inquietação no coração. Mas esperando confiantemente e sem inquietação no coração, eu vou estudar, eu vou cuidar da vida, eu vou servir a minha igreja local, eu vou dedicar os meus dons à causa missionária, evangelística, social, pelo bem da humanidade, enfim. Então é uma espera ativa e laboriosa, ou seja, precisamos viver
intencionalmente. Não é apenas viver acidentalmente. Eu não queria ir, mas acabei indo. Eu nem esperava fazer, mas acabei fazendo. A nossa vida não pode ser assim. Nós precisamos viver intencionalmente a vontade de Deus, ou seja, eu tenho que ter intenção. Quando eu levantar da minha cama todo dia, vou viver para Deus. Senhor, qual é a tua direção para mim hoje? Quais os teus projetos, planos para mim hoje? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar? Então você, professor, professora, encoraje seus jovens a descobrirem qual é a vontade de Deus para eles e perseguirem essa vontade, satisfazerem esta vontade, para que em tudo sejam agradáveis a Deus, se demonstrem ativos e operantes. Precisamos viver intencionalmente e servi-lo com dedicação no tempo que nos resta, para não nos fazermos negligentes e inúteis. Olha, esses dois textos, eles dizem a mesma coisa em termos diferentes, e aí eu gostaria muito que você, professor, professora, meditasse. Hebreus 6, 11 e 12, 2 de Pedro, capítulo 1, do 4 ao 11, onde Pedro lista várias virtudes que nós precisamos agregar à fé. A fé que nós já temos, devemos agregar virtudes, excelência moral, excelência de caráter, serviço cristão. Aí ele diz, para que vocês não se façam negligentes e inúteis. Mas eu quero ler esse texto de Hebreus 6, versículos 11 e 12. Como eu disse, não vou ler aqui muitas referências para poupar tempo, mas esse texto eu faço questão de ler. Hebreus 6, 11 e 12. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim. Hebreus fala muito disso, até o fim, até o fim, até o fim. O mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Então eu creio, mas se eu quero ter certeza de que vou chegar, tenho que continuar a caminhada. Tenho que continuar servindo até o fim. Para que não se tornem preguiçosos. A Nova Almeida Atualizada traduz assim: preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência ou perseverança, herdam as promessas. Eu queria que você escrevesse esse binômio no quadro branco, professor, em letras garrafais esse final de semana. Escreve lá no canto superior, centralizado, e deixa essas palavras lá do começo ao fim da aula. O que quer que você queira escrever no quadro branco, talvez você goste de escrever, como eu gosto muito de escrever quando estou dando aula, mas você não apaga. Deixa essas duas palavras lá. É o binômio para essa lição 12. Fé e perseverança. Escreve lá, tá aqui, Hebreus 6:12. Fé e perseverança. Deixa lá no canto superior. Fé e perseverança. Eu disse lá atrás que pela fé nós temos entradas dádivas de salvação. Pela fé nós agradamos a Deus, recebemos a salvação, perdão dos pecados, somos justificados, o que já estudamos, posicionalmente santificados, o que já estudamos, adotados na família de Deus, regenerados, tudo isso nós já estudamos. É pela fé. Quando cremos, naquele súbito momento, nós recebemos essas bênçãos da salvação. Agora, para receber o cumprimento final da salvação, para recebermos a glorificação, a santificação final, entrada na eternidade, estarmos ao lado de Deus, aí é preciso perseverança. Então, esse binômio deve caracterizar a nossa caminhada, do início ao fim. Fé e perseverança. Nada de preguiça, nada de negligência, nada de adormecermos moral e espiritualmente. Muito bem, meus irmãos, explicadas então essas coisas, avançamos aqui para o segundo tópico, onde vamos agora engrossar o caldo para falar sobre a possibilidade da apostasia. Sim, apostasia não é um assunto antibíblico nem extrabíblico, é um assunto bíblico. Eu imagino que os jovens que, de alguma forma, foram influenciados ou estão sendo influenciados pelo calvinismo, que tem uma posição diferente da nossa nesse assunto da perseverança para a salvação, porque os calvinistas acreditam que aqueles que foram predestinados e eleitos por Deus na eternidade para a salvação, eles vão, em algum momento, irresistivelmente crer e necessariamente perseverar até o fim, sem possibilidade de apostasia, sem possibilidade de se apartarem finalmente de Cristo. O calvinista até vai dizer assim, não, uma pessoa eleita ela até pode se desviar temporariamente, mas ela vai retornar, ela tem que retornar. Uma vez que ela é eleita, ela morrerá salva, isso é certeza absoluta, diz o nosso irmão calvinista, mas nós não cremos que esse é o ensino biblicamente fundamentado, ainda que, evidentemente, grandes mentes da teologia tenham defendido essa posição, Calvino e companhia, até hoje grandes professores calvinistas defendem isso, né? Todos os calvinistas necessariamente defendem a perseverança dos santos como um fator imprescindível, necessário aos eleitos. Nós cremos que a perseverança é necessária, é imprescindível, mas ela não é um fator, vamos dizer assim, inequívoco ou inexorável. Nós não admitimos que aquele que foi salvo inexoravelmente, inevitavelmente, irá perseverar até o fim.
Ele precisa perseverar até o fim, mas ele não necessariamente irá perseverar até o fim, pois, como veremos agora, há a possibilidade de apostasia. Primeiro ponto, apostasia, que é para conceituarmos um abandono consciente. É um ponto de definição. Apostasia é uma palavra grega, isso mesmo, viu? Quando você fala apostasia, você está falando grego. Essa palavra não foi traduzida. A tradução dela é abandono, apartar-se, desertar, separar. Essa é uma tradução. Mas apostasia, tal como nós escrevemos, é a transliteração da palavra grega que tem essa mesma estrutura, essa mesma pronúncia ou semelhante. Apostasia, apostasia, eu não sei exatamente como se dizia isso nos tempos de Cristo. Mas a palavra é essa. Se você tem aí uma Bíblia com a concordância de James Strong, você vai conferir no texto de a primeira Timóteo 4:11, na verdade lá aparece o verbo, né, apostatarão, apostasia como substantivo aparece no texto de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele fala na segunda carta, capítulo 2, que virá apostasia, o homem iníquo, o homem do pecado. Ali aparece o substantivo apostasia, você clica lá para conferir esse verbete no grego, é exatamente essa palavra, com as letras gregas, evidentemente, mas é exatamente essa palavra, com essa divisão silábica, com essa estrutura. Então é uma palavra grega que foi transliterada, isso é, passou das letras de uma língua original para a nossa língua em português. Isso significa separação, deserção, abandono. Ela podia ser usada no contexto secular para falar de qualquer tipo de separação, deserção, abandono. Mas dentro do contexto bíblico neotestamentário, ela fala de abandono da fé, desertar de Cristo, abandonar o evangelho. Os apóstolos advertiram sobre o perigo da apostasia espiritual. 1 Timóteo 4:1. Virão dias em que muitos apostatarão da fé. 2 de Pedro 2:1, o apóstolo Pedro fala daqueles que negarão o Senhor soberano que os resgatou. Isso é apostasia. Agora, de forma especial, o autor da carta aos Hebreus trata desse assunto em capítulos que seria muito importante você, professor, professora, conferir na íntegra esse final de semana antes de ir para a sala de aula. Hebreus 3:12, Hebreus 4:11, Hebreus 12:15 a 17, para não citar também o capítulo 10, que é o capítulo do qual se extrai um longo texto base para a nossa lição de hoje, conforme você pode ver aí na sua revista, o que eu já recomendei. No que diz respeito ao modo, a apostasia pode ser moral e doutrinária. Ou seja, alguém pode apostatar de Cristo, do Evangelho, da graça, da salvação, voltando a praticar o pecado, ainda que ele diga, não, eu creio em Cristo, eu creio na Bíblia, eu vou morar no céu. Dizer isso da boca para fora, ou ter isso em mente, mas voltar à prática do pecado, deixando que o pecado domine o seu coração, a sua vida, voltar à mentira, voltar aos vícios, voltar ao roubo, voltar à sensualidade. Se você diz que crê em Jesus, que é uma pessoa religiosa, espiritual, mas moralmente caiu em depravação, abraçou o pecado e continua, você apostatou de Cristo. Independente de você continuar confessando Cristo da boca para fora. Ele diz, naquele dia muitos me dirão, Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos sinais e maravilhas. Mas por que Cristo os ordenará que eles se apartem finalmente dele para a perdição eterna? É porque eles não viveram a moralidade santa. Eles professaram fé em Cristo, mas não viveram de acordo com esta fé. Eu já disse, citando meu xará Tiago, a fé sem obras é morta. Então precisa combinar fé e obras. Fé e conduta. Então é possível, irmãos, que alguém se aparte de Cristo, mesmo que professando ainda o nome de Cristo, sem sinceridade, sem verdade, sem compromisso moral, de integridade, de santidade. E o outro modo de apostasia é o doutrinário. Aí sabe o que é interessante? Aqui é o oposto, ou pode ser o oposto. Alguém pode continuar um bom cidadão, livre de vícios, respeitando pai e mãe, uma pessoa socialmente íntegra, moralmente íntegra, fiel aos compromissos financeiros, ao casamento, etc. Mas ela pode conscientemente abandonar a fé em Jesus. Dizer, não, eu não creio mais em Jesus, eu fui convencido pelo filósofo, pelo ateu fulano de tal, pelo cientista fulano de tal, ou então eu agora entrei para o movimento Seishonoye, Hare Krishna, eu virei budista. Nós temos casos assim. É alguma novidade? Cristãos que viraram muçulmanos. Não necessariamente se tornaram pessoas imorais. Talvez até moralmente elas se tornaram pessoas, vamos dizer, melhores. Porque, sim, a moralidade não é só uma questão cristã.
Os budistas pregam moralidade, eles têm a sua moralidade, os muçulmanos têm a sua moralidade, os espíritas têm a sua moralidade, os ateus têm a sua moralidade. Então é possível que alguém diga, não, eu continuo sendo uma boa pessoa, na verdade até me sinto melhor agora. Quando eu era crente, traía a mulher, agora que sou budista não traio mais. Agora que sou muçulmano não traio mais. Mas eu não creio em Jesus como filho de Deus, como Salvador. Eu não creio que a Bíblia seja a palavra de Deus inerrante. Então aqui o que acontece? A pessoa, ela desertou, ela apostatou da fé, da doutrina, da palavra do evangelho. Então eu queria que você, professor, professora, tivesse sob perspectiva esses dois modos de apostasia e comentar sobre isso em sala de aula esse final de semana. É possível que alguém continue professando fé em Jesus, mas tenha uma vida moral desregrada. Eu não estou falando aqui de pecados aqui e ali. Na lição, o comentarista fala sobre pecados de acidente, né? A gente popularmente fala sobre pecar por acidente, mas a gente tem que pensar direitinho o que é isso, né? Porque pecar por acidente é você estar lá andando no caminho e de repente bateu o carro, ou alguém bateu em você, né? Você não teve a intenção de bater, mas o acidente aconteceu. E o pecado a gente comete não é necessariamente assim. Por vezes, eu diria até que na maioria absoluta das vezes a gente peca por querer pecar. A gente mente para se proteger, a gente engana para tirar proveito, a gente olha e mantém o olhar naquilo que não deveria, a gente fala e continua falando o que não deveria. Em raríssimas exceções, a gente vai soltar um palavrão num momento, vamos dizer, de acidente mesmo, né? Quando alguém pisa no nosso pé, quando alguma coisa muito ruim acontece, aí de repente solta aquele palavrão ou fala de forma desmedida alguma coisa da qual logo em seguida a gente se arrepende. Muito raramente isso acontece. Na maioria das vezes, nós estamos pecando porque a gente desejou, porque a gente quis aquilo, a gente quis aquele prazer, a gente quis aquela satisfação, a gente quis aquela vantagem, a gente quis aquele ganho ilícito e imoral. Então, não é só o pecar por acidente, é pecar realmente por desejo, por vontade de pecar. Mas isso, quando é, vamos dizer, esporádico, ocasional e não uma prática contínua, permanente, não necessariamente caracteriza apostasia. E não estou dizendo que não há problema com isso, não. Há problema. O pecado sempre é problemático. Seja por costume, seja por ocasião. Seja por um hábito, seja por um ato de momento. O pecado é sempre problemático, sempre ofende a Deus, sempre macula o nosso ser e dele temos que nos arrepender. Mas o que eu estou argumentando aqui é que pecados ocasionais que todos nós cometemos não constitui a apostasia moral. O que constitui a apostasia moral é a prática contumaz, persistente do pecado. É aquela pessoa que está lá envolvida com crime organizado, sabe que é errado, mas o negócio dele é o dinheiro, é a vantagem, ele continua, né? De noite, ó, tá lá no culto, glória a Deus, aleluia, mas quando volta para casa, nas madrugadas, sozinho em casa, com seu computador ou celular, tá praticando arte. É aquele casal de jovem que está na igreja, participa do conjunto da mocidade, está cantando, mas habitualmente vive como se fosse um casal em imoralidade sexual. Então é isso, é a prática quanto mais persistente, permanente. É a pessoa que está sempre mentindo, é a pessoa que está sempre ofendendo os outros com palavras ríspidas, grosseiras, sabe que está errado, até já foi repreendido, mas continua. Então essa pessoa, em algum momento, que só Deus sabe quando, não nos compete ficar especulando. Será que fulano já apostatou moralmente? Não nos compete isso. O fato é que é uma possibilidade, é um risco, sim. Se você persevera no pecado, se você continua na prática do pecado, sabendo que é errado, tendo sido alertado por Deus através de instrumentos humanos e pela Bíblia, então você incorre o risco de cair em apostasia moral. E também a apostasia doutrinária. Não é você ter uma dúvida sobre uma passagem bíblica, porque você está aprendendo, você está conhecendo. Você tem dúvidas sobre muita coisa. Eu tenho dúvidas sobre muita coisa. Há assuntos teológicos difíceis. E há coisas que você pode concordar ou discordar, mas naquilo que é essencial, você mantém a mesma fé que a igreja vem professando historicamente. Agora, se o arrebatamento vai ser antes da tribulação, no meio ou depois, né? Você pode crer de uma forma ou outra, se aproximar mais ou menos da realidade bíblica, mas ainda assim manter essencialmente a fé no Senhor Jesus. Você não comete apostasia por isso. Se você era arminiano, virou calvinista, era calvinista e arminiano, você não necessariamente cometeu apostasia por conta disso.
Porque você mantém a essência da fé no Senhor Jesus. Então, ter dúvidas sobre um assunto ou outro, ou mudar de posição teológica num assunto ou outro, mas ainda dentro da Bíblia, como palavra de Deus, e na fé em Jesus Cristo como único Salvador pessoal, isso não faz de você um apóstata teológico, um apóstata doutrinário. Agora, se você começa a flertar com movimentos religiosos que não são cristãos, que não adotam a Bíblia como seu único livro de fé e prática canônico, se você entra para um movimento cristão que começa agora a questionar a existência do Jesus histórico, que começa agora a questionar a divindade de Jesus, que começa agora a questionar a literalidade dos milagres de Jesus, então você está caminhando o caminho da apostasia doutrinária. E a menos que se arrependa depressa dele, você poderá chegar a um ponto do qual não irá mais retornar. Por exemplo, João disse que todo aquele que nega que o Filho de Deus veio em carne, esse é o anticristo. Ou seja, se você nega em algum momento da sua caminhada que Jesus veio, o Filho de Deus, veio a este mundo em corpo literal, humano, igual o nosso, e você diz, não, na verdade Deus nunca encarnou, na verdade Jesus era um homem, não era um homem semelhante a nós, não, na verdade a morte de Cristo na cruz não pode remover nossos pecados de fato, o pecado na verdade nem existe, isso é criação religiosa para amedrontar as pessoas, então você está enveredando pelo caminho da apostasia doutrinária e olha, a menos que você se arrependa e deixe o Espírito Santo produzir uma obra de renovo em sua vida, você vai se apartar de Cristo para a condenação eterna. Então, a apostasia é esse abandono consciente, tanto dos valores morais da fé cristã, como da doutrina cristã essencial. E aí nós temos o ponto 12, que é a gravidade da apostasia. No que diz respeito ao grau, ponto anterior, vimos o modo da apostasia. Agora temos o grau, porque há graus de apostasia, de desvio, de deserção, de abandono, de apartar-se da fé, da Bíblia, de Cristo. A apostasia pode ser reversível, ou seja, ela pode ser revertida e a pessoa pode ser trazida de volta à sobriedade em Cristo, ao Evangelho, à fé que outrora ela abraçou, mas ela também pode ter o grau de irreversibilidade, ou seja, ser irreversível, não encontrar mais caminho de retorno de arrependimento. Essas duas verdades estão biblicamente declaradas. Por exemplo, em 2 Timóteo 2, 24 a 26, Paulo fala ao líder Timóteo da igreja em Éfeso para que ele seja manso e repreenda aqueles que estão na prática do pecado, do erro, das falsas doutrinas, para que eles sejam libertos das garras de Satanás e recuperem a sobriedade espiritual. Então, Paulo tem em mente que há pessoas na igreja que estão presas a correntes malignas de engano, de mentira. E nós temos que continuar orando por elas, instruindo, advertindo com paciência, com amor, com gentileza, como dizia Judas na carta que ele escreveu, né? Arrebatando essas pessoas do fogo, mas odiando até a roupa manchada pela carne. Isso é, amando o pecador, mas odiando o pecado. Então, essas pessoas que estão presas pelo diabo, em práticas de pecado ou em erros doutrinários, elas podem ser trazidas à luz outra vez. Entretanto, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículos 4 a 6, ele fala de uma outra realidade, que é a realidade da pessoa que conscientemente abandonou a fé e ultrapassou aquele limiar do arrependimento e do não arrependimento. Nesse texto, o autor da carta aos Hebreus diz: é impossível renová-los outra vez para arrependimento. O autor aqui, irmãos, esse texto, que é um texto que desperta muita discussão, inclusive entre nós próprios arminianos, esse texto ele não está dizendo que qualquer que comete pecado já ultrapassou essa linha e não pode mais retornar. Não. Ele não está dizendo que qualquer que já errou ou se desviou da fé não pode mais retornar. Não. Esse texto de Hebreus 6, versículos 4 a 6, interpretado corretamente sob a luz de toda a carta aos Hebreus, significa que há, sim, situações, não se pode ignorar, em que pessoas que já conheceram a verdade, já provaram o dom celestial, foram participantes do Espírito de Deus, provaram os poderes da era vindoura, ou seja, experimentaram a glória futura por antecipação, através dos dons do Espírito atuando sobre elas, e caíram. Esse cair aí fala de uma queda definitiva. É aquela pessoa que diz, eu não quero mais saber. Porque tem muita gente que se desvia da igreja, deixa a comunhão com Cristo, o povo de Deus, mas continua com aquele temor no coração. Muitos até dizem, eu sei que eu estou errado. Eu quero voltar, mas estou sem forças. Ou seja, essa pessoa, ela não perdeu o senso de reverência
pelo sagrado, por Cristo. Você fala de Jesus, ela chora, tal. Ela está presa nas garras de Satanás, mas ela pode retornar. Ela se encaixa no que diz 2 Timóteo 2, 24 a 26. Mas há um outro grupo que deixa e se torna zombador, perseguidor. Você conhece gente assim? Eu já conheci gente assim, que já esteve entre nós, cantou conosco, que até pregou em nossos púlpitos, mas depois saiu, descambou para a imoralidade, para a apostasia, tanto doutrinária quanto religiosa, e agora se tornou adversário da fé. Passou a perseguir quem está do lado de cá, rindo, zombando. Eu conheci gente que chegou a zombar das línguas e profecias que ele próprio falava quando estava no meio dos pentecostais. Ele próprio, não é outro zombando ele, não, é ele próprio zombando, falando para os amigos, dizendo com gracejos que tudo aquilo não passava de enganação, de enrolação, de mentira. A gente sabe de gente que estava aí na mídia, gente que usava até nome de pastor, gente que fazia comédia, gente que fazia vídeos engraçados, como crente, imitando coisa de igreja, mas hoje está aí, abraçou pautas, ideologias mundanas, anticristãs, e agora vivem debochando da Bíblia, debochando do céu, do inferno. Essas pessoas, elas podem ter incorrido nesta queda definitiva da qual Hebreus fala. Se assim foi, neste caso, é impossível renová-las para o arrependimento. Deus as abandonou à própria sorte. Elas vão comer o pão que a terra produz, elas vão beber a chuva que Deus derrama sobre a terra, mas a graça, no seu modo salvífico, já não opera mais sobre essas pessoas, porque elas ultrapassaram o limiar do arrependimento para o não arrependimento. Saíram do redil de Cristo e agora cospem no prato que outrora comeram. Então são duas possibilidades. São duas possibilidades. E de qualquer forma, eu digo aí, não podemos brincar. Mesmo que você diga, não, mas eu vou me desviar por um tempo, não vou perder o temor, continuarei acreditando que só Jesus é o caminho, qualquer dia eu volto. Não brinque com isso. Porque muitos disseram, eu vou só brincar um carnavalzinho e não tiveram condição de voltar. Lá foram, lá ficaram. Quantos que estão nessa história de, não, vai ser só um final de semana, de diversão, porque eu sou jovem. No meio do caminho, perderam a vida sem tempo de arrependimento. Então, não desejemos nem apostasia irreversível, Deus nos livre e nos guarde, nem também apostasia reversível. Perseveremos, fiquemos com Cristo, para frente e para cima, como eu costumo dizer. Não podemos brincar com o pecado, nem abrir mão da fé em Jesus, e muito menos blasfemar contra o Espírito Santo, que é pecado imperdoável. É justamente isso, é você começar a atribuir a Satanás aquilo que você sabe que é uma operação de Deus, mas porque você é invejoso, é ciumento, é brincalhão, é incrédulo, você fica ofendendo a Deus, fica ofendendo as obras de Deus. E aí chega um ponto que o Espírito Santo cessa no coração. Os apelos para o arrependimento. E aí, amigo, se Deus não vem te buscar para você chegar lá, você sozinho é que não vai de jeito nenhum. Quanto mais longe de Jesus, essa é a gravidade da apostasia. Quanto mais longe de Jesus, mais perto da condenação. Se caiu em apostasia irreversível, já está sob condenação. A demora é só vir o juízo final para cair no inferno eterno. Se caiu em apostasia reversível, está longe de Cristo e perto da condenação, mas pode fazer o caminho do retorno. Pode fazer, como Jesus disse à igreja de Éfeso, lembrar de onde caiu e retornar ao primeiro amor. Se esse é o caso, meu, seu, de nossos jovens esse final de semana, então, depressa, tomemos a atitude de voltar. Terceiro ponto, evitando a apostasia. Então, vejam vocês que a lição, um ponto, né? E eu gosto quando é assim, né? Eu gosto de lição que tem esse movimento de progredir, de avançar, de não ficar repetindo a mesma coisa, dando volta em círculo. É bom quando é assim. Eu gosto de lição assim. Um ponto lançando para o seguinte, o seguinte avançando. Ó. Já vimos o que é apostasia, vimos a gravidade, os perigos de apostasia, aí agora, evitando a apostasia. Como bem pontuou o pastor Marcelo Oliveira, que é o comentarista da revista, e eu trago aí, entre aspas, um trecho do que ele escreveu, as pessoas não apostatam da fé de um dia para o outro, mas de forma gradual. Tá vendo aí? Não é você dormiu crente, santo, salvo e acordou um apóstata. Não é também porque você mentiu, você viu pornografia, você cometeu, de repente, até algum ato infracional perante a lei dos homens. Não é por conta disso que, caí em apostasia, estou eternamente perdido, não há mais nada o que fazer.
Não é porque você riu de alguma piada que às vezes até usou o nome de Deus, Bíblia, que você já apostatou. Não. Você errou, se arrependa. Filhinhos, não pequei. Se pecar, você tem um advogado junto ao Pai Jesus Cristo. Então, pecado foi cometido, você tem ciência disso? Se arrependa e evite pecar outra vez. Aborreça e abandone o pecado. Agora, a apostasia, ela vai aos pouquinhos. São pequenas concessões. É você ir, não tem nada não aqui, não tem nada não ali. É você ir absorvendo uma filosofia mundana, uma ideologia mundana, uma prática mundana. Aí você negligencia a oração, aí você negligencia a leitura da Bíblia, aí você perde a escola dominical nesse domingo, no outro domingo você vem, mas no domingo seguinte você não vem de novo. Daqui a pouco já não é mais domingo vem, domingo não vem. É 2 domingos não vem, um vem. Daqui a pouco você passa um mês sem vir a EBD, daqui a pouco você não frequenta mais EBD. Você não medita na lição em casa, você começou aquele amor por Cristo, lendo a Bíblia todo dia, agora já pega na Bíblia semana sim, semana não, já está um mês sem ler a palavra. Gradualmente, você vai esfriando, vai esmorecendo, é como diz o Salmo 1º, né? Há um movimento ali de apostasia no Salmo 1º que nós temos que evitar. É o quê? Deter-se no caminho dos pecadores. Como é que diz o Salmo? Bem-aventurado aquele que não, andar de acordo com o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, é não parar, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Isso é tomar parte com os ímpios. Olha o movimento. É você sair do caminho da retidão para entrar no caminho de quê? Da audiência dos ímpios. Começar a receber influência mundana, de filme, de música, de moda mundana. Aí você começa agora a seguir o conselho dos ímpios. Mas daqui a pouco você para, você se detém e começa a apreciar as coisas dos ímpios. Começa a pôr os seus olhos demoradamente naquilo que é ímpio. Começa a ouvir demoradamente aquilo que é ímpio. Então você começa a apreciar, começa a gerar uma simpatia. E você até passa a questionar, mas por que isso é errado? Mas por que isso é pecado? Isso é tão bom, isso é tão... Mas Deus podia permitir que a gente fizesse isso. Você se deteve no caminho. Aí qual é o pior estágio? É quando você se senta à roda dos escarnecedores, tomando comunhão com eles, rindo das piadas deles, contando piadas para eles, e passando agora a debochar dos valores da fé que outrora você sustentou. Tá vendo aí? Andando pelo caminho errado, como fez Sansão, detendo-se no caminho dos pecadores e finalmente tornando-se um com eles. Para evitar isso, palavra de Deus no coração. Precisamos manter viva a chama do primeiro amor pelo Senhor. Hebreus 10, versículos 32 a 34, ele fala desse primeiro amor. Dos cristãos que suportaram tudo por amor em Cristo, os bens deles foram roubados, foram sequestrados, mas eles mantiveram a fé, eles suportaram, não recuaram. Aí o autor vai dizer, continue assim, do jeito que vocês começaram, nessa fé simples, nessa fé despojada de soberba, de ambição por bens materiais. Continuem assim. Continue, se tiverem de entregar a vida, e entreguem a vida, vocês vão recebê-la de volta, pois Jesus prometeu, quem perder a sua vida por amor de mim, irá reavê-la. Ou, como eu já disse, citando a carta que João escreveu à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, 4 e 5, lembra-te de onde caíste, volta ao primeiro amor. Então, para evitar a apostasia, temos que manter viva essa chama do primeiro amor pelo Senhor. Caiu? Levanta depressa. Pecou? Pede perdão, se arrepende e evita. Sabe que certos ambientes, certas pessoas podem te influenciar para o mal? Evita essas companhias, evita a audiência desses programas, evita certas páginas, começa a discutir, começa a dar dislike, começa a usar um comandozinho lá do Facebook, muito útil, que é parar de seguir e desamigar. Tem páginas que você tem que parar de seguir. Páginas que são sempre lhe alimentando a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Pare de seguir. Se você sabe que certos conteúdos são nocivos moral e espiritualmente à sua fé, pare de seguir. Desamigue-se dessas pessoas. O que é que você vai perder? Você não vai perder nada, pelo contrário, você vai ganhar. Ganhar mais tempo com Deus, ganhar mais santidade, ganhar mais vida espiritual, mais força para servir ao Senhor. Então, quem a gente tiver que deixar de seguir, desamigar, a gente vai fazer isso. Para quê? Para manter pura a nossa fé. E ser cuidadosos em nossa conduta moral e espiritual. É o que diz também Hebreus 10, versículos 23 a 25. Precisamos
ter uma moralidade santa, precisamos ter uma espiritualidade regular. Ele fala aí sobre continuar congregando, não deixar de congregar, estimular-nos uns aos outros à fé. Isso é o quê? É o chamado à comunhão com a igreja local. Então, se o jovem cristão ele não tem firmeza na vida local em sua igreja, na comunidade cristã, ele vem de vez em quando à igreja, ele prefere sempre o futebol, a televisão, as redes sociais, ele está se precipitando na apostasia. Para evitá-la, temos que adotar mecanismos espirituais que a Bíblia, não é macete, truque, manha, não, é o que a Bíblia diz. É orar, é vigiar, é cantar louvores a Deus, é meditar na palavra, é comunhão com a igreja local, é servir a Deus com os dons que ele deu, é não se entregar à ociosidade, é desocupação, mesmo quando estiver em lazer, que é justo que todos, justo e necessário, tenhamos lazer para a renovação do vigor físico e mental, mas mesmo em lazer, jogando futebol, numa piscina, numa praia, numa chácara, numa fazenda, num shopping, sempre, onde quer que você vá, mantenha a reverência, mantenha a decência, mantenha o pudor, mantenha a fidelidade a Cristo. E quando você vê que o assédio maligno está se tornando insuportável, faça como José, fuja, pernas para que te quero. Porque se você continuar ali, você vai cair, como Davi caiu. Então é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Para evitar a apostasia tanto moral quanto doutrinária, sejamos cuidadosos com a nossa integridade moral e com os nossos bons hábitos espirituais. Você quer não adquirir meus livros? Eu te convido a adquirir o nosso novo lançamento digital, Jesus é Deus e ponto final, argumentos conclusivos em favor da plena, absoluta, total divindade do Filho de Deus, que é Deus igual ao Pai. Esse livro está disponível em sua versão digital, em PDF, você efetua o pagamento de R$ 14,90 e recebe de imediato o arquivo para você ler as 73 páginas dentro aí de 2 semanas e ter a sua fé no Filho de Deus fortalecida e argumentos para refutar os divergentes. Na versão impressa, aí eu tenho para você receber pelos correios em casa, o Poder Pentecostal, 113 páginas fervorosas sobre batismo no Espírito Santo, cura divina, volta de Cristo, salvação, dons espirituais e muito mais. E o Biblifixe, formando a geração da palavra, com suas 151 páginas, o plano de leitura anual da Bíblia que o acompanha e o marcador de páginas, para você nunca se perder na leitura. Poder Pentecostal custa 30, Biblifixe custa 39, porque é mais volumoso, R$ 8 é o frete da unidade para qualquer lugar do Brasil. Aproveita, porque a partir de abril, o frete vai subir para R$ 10, tá bom? Entre em contato com a gente pelo 83-98661-7832 e adquire esses livros. Você, professor, tem que ler, tem que ter repertório, tem que ter conteúdo. Pelo amor de Deus, professor. Pelo amor de Deus, não fica só gastando dinheiro aí com celular, smartphone, presentinho para namorada, roupinha bacana, tecnologia, brinquedinhos, videogame. Sai dessa que isso aí não vai te dar de comer nem espiritualmente, nem fisicamente. Investe em cultura, investe em conhecimento bíblico, teológico. Se vai dar presente aos seus alunos esse final de trimestre, deixa para outros departamentos, deixa para o conjunto da mocidade. Dá sandalinha, lencinho, chocolatinho. Você é professor da EBD, você é o homem da educação cristã. Presente para a gente da EBD é livro, é Bíblia, é coisa para fortalecer o conhecimento bíblico teológico dos nossos alunos. Eu, quando dava aula para classe jovens em minha igreja, jovens aniversariantes ganhavam livros de presentes. Jovens que tivessem o melhor desempenho no trimestre, no final do trimestre, eram presenteados com livros. Também quando superintendente de EBD em minha congregação. Todos os professores no aniversário deles eram premiados ou presenteados, melhor dizendo, com livros. Eles já sabiam, os professores já sabiam que iam ganhar livros, só não sabia qual era o livro. Mas quando chegava o aniversário na EBD, eles recebiam livros de presente. Por quê? Porque eu sempre acreditei que se somos EBD, Escola Bíblica Dominical, temos que incentivar o nosso povo a conhecer a Bíblia, a teologia e as matérias correlacionadas com a nossa fé cristã. Por isso eu incentivo você, professor. Não é porque eu sou autor e estou querendo te empurrar livro, não. É porque eu faço isso desde sempre. Muito antes de eu ser escritor. Nem sonhava em escrever. E eu já tinha esse entendimento. E quero que você desenvolva esse entendimento também, especialmente os meus mentorados. Então, final de trimestre, aniversário de aluno, você pode levar a turma lá para comer uma pizza com você. Ok, mas prêmio, recompensa, presente é livro. Dar livro a alguém é mais que um presente, é um elogio. Elogie seus alunos com os nossos livros que aí estão à sua disposição. Aguardo o seu contato. Último tópico, perseverança versus apostasia.
Não é perseverança vezes apostasia, não, tá, professor? Lê direitinho. Esse xão aí geralmente significa versus, ou seja, duas coisas colocadas em oposição. A perseverança é o oposto da apostasia. Ponto 1. O justo viverá pela fé. O comentarista aqui segue desenvolvendo o texto bíblico base, que está aí na revista, e ele agora nos traz ao versículo 38. Com minhas palavras eu digo, como já vimos na lição 10, no tópico 2, consulte lá, por favor, na sua revista. A fé não é apenas a porta de entrada para as bênçãos da salvação, mas um estilo de vida próprio do cristão. Lá nós vimos que a fé é um ato único e contínuo, né? Ou seja, a gente crê no momento para receber a salvação, mas continua crendo para poder receber a salvação final. O autor da Carta aos Hebreus diz: o justo viverá pela fé. E ele diz isso citando o texto que está lá em Abacuque. Paulo também cita esse texto na Carta aos Romanos. Ter crido antes não é suficiente. É necessário e imprescindível para podermos entrar na comunhão com Deus. Mas não é suficiente apenas dizer eu criei no passado. Eu já fui crente e viver de memórias passadas. É preciso continuar crendo em Jesus e em sua palavra. Então não é apenas aquele que creu, é aquele que crê. Crê em caráter permanente. Crê. Crê se escreve, parece meio né, trivial, mas é crer em modo contínuo, permanente. C-R-E, acento circunflexo, não é? Não é o verbo no seu modo infinitivo. Crer, com R no final. É crer, com acento circunflexo em cima do E, que fala de um crer contínuo, permanente. Então, a salvação final é para quem crê. Não é apenas para quem crer, no sentido de uma ação passada, pontual e única, mas para quem crê em modo contínuo, regular, constante. É isso que se faz necessário. É preciso continuar crendo em Jesus e em sua palavra. Como diz Paulo em Romanos 17, no qual ele também cita o texto lá, né, a expressão justo viverá pela fé, é preciso viver de fé em fé. Eu gosto dessa expressão de Paulo. De fé em fé. Ou seja, fé hoje, fé amanhã, fé depois, né? E ir progredindo. É como o grão de mostarda que nós ensinamos aqui a vocês em aulas passadas. Não é a fé pequena como o grão de mostarda. A Bíblia não diz fé do tamanho do grão de mostarda. A Bíblia diz fé como o grão de mostarda. É a mesma coisa, meu Tiago? É não. Jesus, em outro momento, usa essa analogia da mostarda para dizer o quê? Que o reino dos céus é como o grão de mostarda, semeado na terra, menor das sementes, mas germinando, torna-se uma grande planta de muitos ramos. Então, a analogia da fé colocada ao lado, comparada com o grão de mostarda, é para falar da fé que vai de fé em fé, crescendo, multiplicando, aumentando. Deus não quer a gente com fé pequenininha, não. A gente não tem razão para ter fé pequena. Por que eu teria razão para ter fé pequena? Se Deus é um Deus grande, se ele fez coisas grandes, se ele criou um grande universo, se ele me livrou de uma grande condenação, se ele enviou o seu grande filho em grande amor, para um grande sacrifício, para uma tão grande salvação. Expressão também da Carta aos Hebreus, capítulo 2, que eu já citei várias vezes esse trimestre. Se tudo em Deus é grande, por que a minha fé vai ser pequenininha? Não, irmão, pode ter uma fezinha bem miudinha, do tamanho de um grão de mostarda, já tá bom. Tá não, Jesus repreendeu os discípulos deles por conta de pequena fé. Se ele repreendeu os discípulos por conta de pequena fé, então é porque ele não quer pequena fé. Ele quer uma fé que cresça. Quando você entra na fé, quando você entra na salvação, sua fé é um grãozinho de mostarda. Mas tem que crescer. Tem que crescer, porque você provou e viu que Deus é bom. Você conhece a palavra. Você é aluno de EBD, rapaz. Você está na EBD todo domingo, faz 10 anos. E vem com essa conversinha de eu posso ter uma fé pequenininha, pequenininha. Se tiver uma fé pequenininha, Jesus vai te dar uma cacetada na cabeça. Então é de fé em fé. O justo viverá pela fé. Fé firme. Olha aí agora a aliteração, né? As palavras tudo aí começando com sílabas em F. Fé firme, forte e frutífera, né? Fé firme, forte e frutífera. Muito bem, é assim que deve ser. Ponto 2. Recuar é sinal de apostasia. Tá aí a plaquinha de proibido retornar. Se retroceder, minha alma não terá prazer nele, disse o próprio Deus. Ainda na parte B do versículo 38 de Hebreus 10. Recuar é voltar atrás, rejeitar a fé em Jesus para voltar às antigas crenças. Imagina você, alguém que era judeu, se converteu a Cristo, que era o perigo lá daqueles irmãos hebreus. Eram judeus,
se converteram a Cristo, crendo que ele era o Messias, Salvador, Filho de Deus encarnado, mas agora, por assédio dos judeus e medo de perderem os seus bens, de serem entregues aos romanos para serem presos e mortos, eles rejeitam a Cristo, negam a Cristo, apostatam da fé de Cristo e voltam para a lei. O que é que eles estão fazendo? Estão apostatando. Ai, irmão Tiago, mas eles não continuam crentes? Não, negaram a fé. Uma vez que negaram ao Filho de Deus, o próprio Jesus disse: quem me rejeita, rejeita ao que me enviou. Então não tem essa de, eu era judeu, virei crente, mas deixei de ser crente para ser judeu de novo. Você não só negou a Jesus como seu salvador pessoal, como Filho de Deus, você negou ao Pai que enviou Jesus. Então para você não tem mais conversa não. Não, mas eu continuo crendo na Torá, eu continuo indo lá na sinagoga, eu tenho um rabino. Amigo, você é apostator, não importa se você é uma dracma dentro de casa, você está perdido. Você está perdido. Pode ser que você recobre a consciência outra vez, mas é muito difícil, né? Eu, particularmente, não conheço ninguém que era cristão, virou judeu e depois virou cristão de novo. Eu não conheço. Os que eu conheço que eram cristãos e viraram judeus, negando a supremacia de Cristo, negando a canonicidade do Novo Testamento, negando a autoridade dos apóstolos, eu não conheço nenhum que voltou para o lado de cá, arrependido de ter desertado da fé em Jesus Cristo. Os que eu conheço, e conheço alguns, inclusive foram pregadores famosos no Brasil, abandonaram a fé em Jesus como Salvador, como Filho de Deus, e se tornaram judeus mesmo, daquele de fazer circuncisão, de voltar a guardar o sábado. Paulo diz, da graça tendes caído, estás apartado de Cristo, lá em Gálatas capítulo 5. Os que se circuncidam e guardam a lei, achando que com isso poderão se justificar diante de Deus. Olha, Paulo fala de Demas, que o abandonou amando o presente século. Demas me abandonou. Ou seja, ele apostatou, amando o presente século. 2 Timóteo 4,10. Vigiemos, não podemos recuar. Aí vem a pergunta, uma vez salvo, salvo para sempre? Essa pergunta ela tem que ser levantada em sala de aula, ou pelo professor ou por algum aluno. Uma vez salvo, salvo para sempre? O calvinista dirá que sim e apresentará sua argumentação, que considero falha. Ainda que ele apresente versículos bíblicos para justificar essa posição, é muito falha. O autor da carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus é uma pedra de tropeço no sapato de todo calvinista nessa matéria da perseverança. A Bíblia adverte sobre o perigo real, não é uma mera hipótese, é um perigo real de cairmos da graça e nos apartarmos de Cristo. Paulo diz isso em Gálatas 5,4, acabei de citar no slide anterior. Vocês que buscam se justificar pela lei, vocês que eram crentes, porque Paulo escreveu para crente. Não tem nenhuma carta que não tenha sido escrita para a igreja, para crentes. Paulo está escrevendo para crente, não é para não crente. Para o calvinista vir dizer, não, apostasia é o não crente que ouviu o evangelho, se simpatizou com o evangelho, mas em algum momento ele não quis mais saber e passou a debochar, ele se apartou totalmente. Não, amiguinho, não vem com enrolação, com conversa fiada, não. A apostasia quem comete é o crente. A apostasia quem comete é aquele que entrou no caminho e vai sair dele. Paulo está escrevendo para os crentes da igreja da Galácia, ou da região da Galácia. E diz a eles, vocês que buscam outra vez se justificar pela lei, circuncisão, guarda de sábado, rituais religiosos, vocês se apartaram de Cristo e tendes caído da graça. Paulo cita nominalmente pessoas que naufragaram na fé. Confira 1 Timóteo 1, 19 e 20. Assim como fez dando o nome de Demas, ele também dá o nome de Himeneu e Fileto, que naufragaram na fé. É isso. E o que é naufragar na fé, minha gente? O que é naufragar? Sofrer naufrágio espiritual. O que é? É alguém que estava no barco da fé, mas se deixou levar pelo vento e as ondas do mundanismo. Esse é o naufrágio. Só naufraga quem estava dentro de um barco. A pessoa que não estava num barco e morreu no mar, ela não naufragou, ela foi tomar banho de praia e morreu afogado. Se ela naufragou, é porque ela estava em uma embarcação e saiu dessa embarcação. Que embarcação é essa? Era a fé em Jesus. Era a salvação. Era a comunhão real com a igreja. E ele próprio, Paulo diz, está lutando para não ser finalmente reprovado. 1 carta aos Coríntios 9, 27. Ele diz que esmurra o próprio corpo. Isso não deve ser interpretado literalmente. Isso fala do esforço pela santidade, porque a santificação é um esforço. O esforço pela santificação. Aí ele diz, para que eu não venha pregando a outros, ser eu mesmo finalmente reprovado. Paulo sabia que ele próprio corria o risco da reprovação, ainda que ele reconhecesse ter sido chamado por Deus desde o ventre, como ele diz na carta aos Gálatas.
mas isso não garantia. Entende o que eu dizia lá atrás? É necessário perseverar, mas não é garantia de que o salvo vai perseverar. Não é um fator inexorável a perseverança. Ele deve perseverar e cabe-lhe perseverar, mas isso não é automático. Não é garantido por Deus. Não, você vai perseverar porque você é eleito. Paulo diz, eu estou me esforçando para não ser reprovado. Aí o calvinista dirá assim, mas Jesus diz, né? Eu até fiz essa provocação lá em nosso grupo de mentoria no Telegram, eu deixei como pergunta para os professores refletirem. Como responder ao argumento que diz, baseado em João 10, 27, 28, nós somos ovelhas de Jesus e Jesus disse que ninguém as arrebatará de suas mãos. E aí, como é que o crente pode apostatar se Jesus disse que ninguém pode arrebatá-lo ao arrebatar-nos das suas mãos? E Paulo disse em Romanos 8, 38 e 39 que ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Tá aí, ó. Como é que o crente pode apostatar? Se Jesus disse que ninguém vai arrebatar e se Paulo disse que nada irá nos separar. Calma aí, marinheiro. Calma aí, calma aí. Vejam o que é que Jesus está dizendo. Eu sou o bom pastor, eu tenho as minhas ovelhas, que são os que creem nele, e ninguém, isso é, pessoas de fora, a mim e as minhas ovelhas, ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. É verdade. O texto de Paulo é a mesma coisa, dito de outra forma. Nós temos Deus, que nos ama e que nos introduziu numa relação de amor com ele através do seu filho Jesus, e nós que estamos com ele e ele que está conosco. Fora nós, nem fome, nem sede, nem peste, nem morte, nem anjos, principados, potestades poderão nos separar do amor de Deus. Esses dois textos estão dizendo a mesma coisa. E o que é? Ninguém e nada, nenhuma circunstância social, por mais adversa que seja, e nenhuma força externa a nós, por mais forte que seja, poderá nos tirar da presença de Deus contra a nossa vontade. Contra a nossa vontade. Se você é ovelha de Cristo e quer estar junto a Ele, ninguém vai arrebatar você mesmo, não. Ninguém. O lobo mau não pode te tragar. Se você quer estar junto do pastor, o pastor vai lhe proteger. Se você quer estar dentro do redil, o redil vai lhe proteger. Se você quer permanecer no amor de Deus, mediante a obediência a Jesus Cristo, você vai permanecer no amor dele e nada vai lhe arrebatar. Ninguém pode nos separar contra a nossa vontade. Está certo. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Romanos está dizendo. Agora, se nossa vontade, eu anoto aí, ó. Se nossa vontade se inclinar para uma vida de pecado e de engano, a nós mesmos estaremos nos excluindo da graça. Dito de outra forma, professores, prestem atenção aqui. Ao dizer, as minhas ovelhas ninguém arrebatará de minhas mãos, palavra de Jesus, e ao dizer, ninguém nos separará do amor de Deus, palavras do apóstolo Paulo, eles não estão negando a possibilidade da apostasia, a possibilidade de nos desviarmos de Cristo, a possibilidade de perdermos a salvação. Eles não estão negando isso. O que eles estão negando é a possibilidade de forças externas a nós, sejam humanas, espirituais ou fatores físicos sociais, nada disso poderá nos arrebatar de Cristo, da salvação, da vida eterna, contra a nossa vontade, uma vez que estamos ligados a Deus em amor e a Cristo sob seu pastoreio. Agora, se nós nos desgarrarmos, se nós cedermos espaço em nosso coração para a frieza, para a mornidão, para a negligência, para o retorno do domínio do pecado, nós estaremos a nós mesmos nos excluindo. Dito de outra forma, nada e ninguém fora nós pode nos tirar da presença de Deus. Nós mesmos é que o podemos fazer. Deus não vai nos separar do amor dele, pois ele não tem esse desejo e essa vontade. Pelo muito contrário, ele quer nos aproximar cada vez mais dele. O mundo, o diabo, as situações, as crises, as adversidades também não têm essa força de nos remover de Deus, de Cristo Jesus. Quem é que pode então fazer isso? Nós mesmos, por negligência, pela prática contumaz de pecado. Observem vocês que no texto de Romanos 8, Paulo cita fome, peste, nudez, perigo, espada, anjo, principado, potestade, presente por vir, mas ele não coloca nessa lista o pecado. Paulo não diz, nem o pecado poderá. Não, ele não coloca o pecado lá. Pois Paulo sabe que o pecado é essa força espiritual maligna que, uma vez acolhida no coração, pode sim nos separar de Jesus Cristo. Uma vez acolhida no coração. Se dermos espaço para o pecado, essa força desoladora irá nos privar da comunhão com Deus. É a advertência do autor da carta aos Hebreus. É a advertência. É por isso que ele diz, cuidado,
para que vocês não sejam excluídos da graça de Deus. Vamos ler aqui algumas referências, 3:12 de Hebreus. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar, se desviar, a apostatar do Deus vivo. Ora, se essa é uma realidade impossível, por que ele está trazendo essa advertência? Falando palavras ao vento? Jogando discurso ao ar? Claro que não. A advertência, como uma placa, tem uma função, que é nos manter no caminho e livrar-nos do precipício real que está ali ao lado. Mas vamos ler ainda algo mais? Capítulo 10 da mesma carta aos Hebreus, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque fiel é o que prometeu, ou porque o que fez a promessa é fiel. Capítulo 10, versículo 36. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, o cumprimento dela. É para quem cumprir a vontade de Deus, finalmente. Capítulo 12, versículo 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Outras versões dizem para que ninguém se prive ou para que ninguém se exclua. Para que ninguém se exclua da graça de Deus. Isso aqui não é para o não crente, isso aqui é para o crente. O crente que já entrou na graça, graça salvadora, salvífica, como ele diz no capítulo 6, que se tornou participante do Espírito Santo, provou dos dons espirituais, dos poderes da era vindoura, foram iluminados em seus corações. Isso não é para o não crente, é o crente. Cuidado para que não se exclua da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E aí ele segue dizendo, cuidado para que vocês não se tornem como Esaú, impuro, imoral, que acabou perdendo o direito de primogenitura, e mesmo que depois o tenha buscado com lágrimas, não o encontrou. Essas advertências constantes na carta aos Hebreus, bem como em outras passagens do Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, estão aí, não é como peça de adorno nas Escrituras Sagradas. Não é para fazer volume no texto do Novo Testamento. É para nos avisar de um perigo real. Portanto, retomo o que disse até aqui e finalizo. Ninguém, contra a nossa vontade, poderá nos apartar de Cristo, do amor, da comunhão com Deus. Mas, se a nossa vontade se verga para o pecado, aí sim, em algum momento, se nós negligenciarmos os apelos do Espírito Santo para o arrependimento e para o retorno do primeiro amor, Cristo mesmo se encarregará de remover o nosso castiçal, a nossa luz, e, portanto, morreremos em trevas, ameaça real que Cristo, inclusive, traz lá entre as cartas das igrejas dirigidas à Ásia Menor, as igrejas que estão na Ásia Menor. Que cada um de nós, portanto, sonde o seu coração, perceba a sua posição diante de Deus e tome decisões corretas para perseverar no caminho e alcançar o cumprimento da promessa de vida eterna. Amém, minha gente? Muito bem. Somente mediante obediência ao Senhor é que permaneceremos no seu amor e receberemos a coroa da vida. Vamos então terminar? Somos os que permanecem. Apesar do forte tom de advertência em toda a carta, Hebreus tem muito incentivo à perseverança na fé. Não somos os que retrocedem para dos que... Peraí que ficou emendado aqui, muita calma nessa hora. Não somos dos que retrocedem para a perdição. Ele aqui aponta dois grupos, né? Dois grupos existem. Os que retrocedem para a perdição e os que são da fé para a preservação da alma. Nós não somos do primeiro grupo, somos do segundo, mas o primeiro grupo existe. Que aqui alguns irmãos calvinistas dirão assim, mas tá aqui, tá vendo, ó? Ele falou, se o justo recuar, minha alma não tem prazer nele, mas logo em seguida ele diz, nós não somos dos que retrocedem, mas dos que preservam a alma. Então, todo justo irá perseverar. Não, amiguinho, aí você está desdizendo o versículo anterior. Pelo amor de Deus, você está usando o versículo 39 para negar o 38. Não faça isso não, não violente o texto sagrado, não. Você está transformando o versículo 38 em mera peça de adorno, em hipótese improvável, em um discurso vazio, em uma advertência vazia. Faça isso não. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. É um perigo real. O que o 39 então significa? Significa que há dois grupos. Claro que há dois grupos. Eu já citei Demas, que abandonou Paulo. Está no grupo dos que retrocederam. Himne e Fileto naufragaram na fé. Está no grupo dos que se perderam. Esses dois grupos são reais. Eles existem. O grupo dos que se perdem
e o grupo dos que perseveram na fé para a salvação final. E o autor da carta aos Hebreus conclama de forma gentil, agora no final do capítulo 10, os seus leitores a que se percebam como participantes desse segundo grupo. De outra forma, o que ele está dizendo é, irmãos, existem os que voltam atrás. Pelo amor de Deus, não tomem parte com eles. Existem os que retrocedem na fé, da salvação, da sã doutrina. Pelo amor de Deus, sejamos daqueles que perseveram até o final, que cruzam a linha de chegada. Então, que cada um de nós reflita em que grupo está. No grupo dos que retrocedem ou no grupo dos que avançam? Toma posse da vida eterna, foi o que Paulo disse a Timóteo em 1 carta 6,12. A vida eterna nos está prometida, mas somente mediante a perseverança é que tomaremos posse dela. Temos que fazer o que Paulo fez. Combater o bom combate, completar a carreira, finalizar, ir até o fim e manter a fé intacta, guardada. Aí Paulo diz, desde agora a coroa da justiça me está reservada. Desde agora, uma vez que você combateu, uma vez que você completou a carreira, uma vez que você guardou a fé no final da sua vida, aí você pode dizer, a coroa da justiça me está reservada. Aí você vai tomar posse da vida eterna. Amém, minha gente? Glória a Deus. Toma posse, vaso. Pentecostal gosta da expressão, toma posse da vida eterna. É a mensagem de hoje. Concluo. Dizia Salomão que melhor é o fim das coisas do que o início delas. A fé é a porta de entrada para a salvação, mas é pela perseverança nessa fé que cruzaremos as portas da cidade santa que nos está prometida. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Existem salvos que dia a dia perseveram, lutam contra o pecado, rejeitam o engano, servem fielmente a Deus e tomam posse da vida eterna. Ajude-nos, Deus, a estar entre eles. Amém, minha gente? Pronto. Ó, somente quando a gente morrer em Cristo ou for arrebatado, aí é que a gente vai poder dizer, uma vez glorificado, salvo para sempre. Uma vez glorificado, salvo para sempre. Aí não tem mais como você se perder. Você partir dessa vida para estar com Cristo, pronto. Você completou a sua carreira aqui, meu irmão. Não tem mais tentação, não tem mais pecado, não tem mais. Agora é Cristo eternamente. Como disse Paulo, estaremos para sempre com o Senhor. Aí não vai haver mais possibilidade de uma nova rebelião no céu, como houve, né, quando Satanás desertou, apostatou de forma irreversível. A apostasia dos anjos é irreversível. Hebreus, inclusive, diz que Cristo não padeceu pelos anjos, ele não auxilia, ele não socorre os anjos, mas a descendência de Abraão, os que pela fé creem nele, né? O sacrifício de Cristo não foi pelos anjos, por isso a apostasia deles é irreversível. A apostasia humana é reversível, falando em termos gerais. Existem casos específicos de irreversibilidade, como eu disse para vocês no decorrer dessa nossa aula. Então, que Deus nos ajude a perseverarmos e adentrarmos pelos portais da glória celeste na Cidade Santa. Obrigado, professor, pela sua audiência. Ore comigo. Pai de bondade e misericórdia. Fomos confrontados pela tua palavra e alertados por ela. Nos ajude a perseverarmos na fé em Jesus Cristo, te servindo de forma ativa e laboriosa. Abençoe meus irmãos e irmãs que acompanharam esse estudo. Abençoe a saúde mental, física, espiritual, emocional e financeira de todos eles. Abençoe suas famílias e as escolas dominicais em todo o Brasil e no mundo. Onde quer que haja uma classe de jovens esse final de semana estudando tua palavra, estende tuas mãos e dá força à tua juventude para perseverarmos até o fim, em nome de Jesus. Professores, obrigado pela audiência. Em nosso grupo de mentoria no Telegram já estão disponíveis marcador de página do novo trimestre para você, nosso mentorado, baixar, imprimir e entregar aos seus alunos como lembrança para frequentarem o próximo trimestre. Certificado de conclusão também desse trimestre para você baixar, editar, colocar o nome do seu aluno, o nome da igreja, logo bem bonitinho e imprimir. Materiais disponíveis como cortesia para os assinantes da nossa mentoria BD Inteligente. Você não é nosso mentorado, quer ter acesso a esses materiais? Entre em contato conosco pelos nossos contatos informados nas nossas redes sociais, já informados aqui nessa aula, e adquire de forma avulsa. Você pode adquirir o arquivo de slides que usamos aqui nessa aula, pode adquirir o certificado de conclusão do trimestre, o marcador de página, e semana que vem, também no grupo de mentoria, serão disponibilizados arquivo de resumo, com uma síntese de todas as lições desse trimestre, uma atividade com devido gabarito para você aplicar em sala de aula, testando a retenção de conhecimento, de aprendizado dos seus alunos. Esses materiais, você que não está em nossa mentoria, também pode adquiri-los de forma avulsa. E os livros de nossa autoria aqui anunciados, tá bom? Deus abençoe. Até semana que vem, então, para o desfecho deste primeiro trimestre. Tchau, até lá.